Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, salve de paz para todos que agora entram nesse canal e estão acompanhando esse vídeo. Obrigado pela sua atenção. Eu queria falar um pouco sobre a questão da interpretação hoje, que é bastante difundida em relação às escrituras. Por que eu digo as escrituras? Não digo a Bíblia, porque tem um texto de Paulo que ele escreve a segunda carta de Timóteo, está aqui, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em justiça. Então é sobre isso que eu quero falar. Nós sabemos que a Bíblia é um livro que tem uma história, né? Ela é uma Bíblia que foi traduzida historicamente dos originais até que ela chegou em nossas mãos, né? No português, a Bíblia foi traduzida para mais de 450 línguas, enquanto que partes dela foram traduzidas para mais de 2.000 línguas. As primeiras traduções em português são do século VIII, né? Por volta de 1300 anos, quando o rei Denis I de Portugal pediu a tradução dos primeiros capítulos do Gênesis. Depois seguiram traduções isoladas de partes da Bíblia. A tradução completa em português chegou apenas em 1681 por João Ferreira de Almeida, publicada na Holanda. E de lá para cá, até a época do Renascimento, imperava a Vulgata, que é a tradução ou a leitura da divulgação popular, a tradução de toda a Bíblia para o latim, feita por Jerônimo no século IV, com a reforma promovida por Lutero. E essas traduções em línguas vernáculas ganharam impulso. De lá para cá, muitas das traduções, em vez de se apoiarem nos textos originais, no hebraico, aramaico e grego, se baseavam na tradução latina, né, de Jerônimo. Isso aconteceu até bem pouco tempo. A gente sabe disso porque ao invés de existir uma grande ciência e cada tradução é feita com muito trabalho. E isso normalmente é o resultado, é muito positivo o resultado. Voltando no tempo, ainda antes de Cristo, já existia traduções de uma parte que compõe a Bíblia cristã. Ou seja, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, a primeira parte em hebraico, o Antigo Testamento, a primeira parte foi em hebraico da Bíblia, e seguiu também quase toda a escritura em hebraico, com alguns textos em aramaico, sobretudo partes de Daniel e Esdra, ok? Nem todos, porém, conheciam essas duas linguagens. O problema maior que eles tiveram foi os judeus que se transferiram para o Egito, onde falava grego. Muitos queriam uma versão que fosse acessível, disponível na linguagem que usava no cotidiano. E essa situação se verificou por volta de 200 anos antes de Cristo. E a cidade central no Egito é Alexandria, que foi nesse contexto que nasceu a 70, né? Também chamada de Septaginta, que em nome o devido nome, que é a tradição que conta com os 70 anciões. Foram enviados de Israel para traduzir o texto hebraico no Antigo Testamento em grego. Então, assim, a história toda, é importante notar que essa versão grega está incluída nos livros cujos originais eram em grego, que hoje não aparece nas Bíblias protestantes, pode observar. Por exemplo, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque 1, 2, Macabeus, e além de partes de Esté e Daniel. Então é importante citar que também o Targum, que no plural significa o Targumim, não é somente uma tradução, mas também comentários, parafrases da Bíblia, hebraico e aramaico. E essa versão teve um longo período de gestão, mas muitos colocaram o início da sua composição já no período do exílio da Babilônia,
quando os judeus esqueceram o hebraico, começaram a falar exclusivamente aramaico, língua que também falava Jesus. Então o que eu quero chegar é o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com a interpretação das escrituras sagradas, porque hoje se faz monostraduções, né? Através do protestantismo, um protestantismo caído, um protestantismo apostatado, né? Ou um cristianismo falido, vamos dizer assim, que caiu na bancarrota da religião. E que sabemos também que se tornou um sistema sincretista das religiões, no caso. Porque o cristianismo saiu do berço das religiões. E por essas má interpretações, as pessoas se confundem. Isso porque os homens, na verdade, tiraram o apreço do que era para ser traduzido, como eu já falei, em toda a sua historicidade. Aqui o texto fala em Paulo. Eu sei que muitas pessoas admiram, apesar de que não pregam muito as referências de Paulo, porque sabe que Paulo foi o único dos apóstolos que teve mais autonomia, mais trânsito para poder entrar e sair nos antros religiosos e escrever as cartas para as igrejas daquela época. A carta de Timóteo fala assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Tudo isso aqui é obra da carne, está lá em Gálatas. São as obras da carne, as manifestações humanas que não têm sentido nenhum. Por que manifestações humanas? A preocupação de Paulo, que era o mesmo Espírito de Jesus para as igrejas hoje, era exatamente a prática do Evangelho. Paulo reproduzia a interpretação com umbridade, com responsabilidade, com carisma, com afeto, em relação à doutrina da piedade, que era o que Jesus fazia. Jesus ele não estava preocupado, Jesus também ele não desfazia da lei, né? Segundo Mateus 5,17, não vim desfazer da lei, mas vim acrescentar a lei. Né? Jesus podemos dizer que ele foi o maior reformador da história das Escrituras, eu não digo da Bíblia, das Escrituras e do Evangelho, porque ele sempre estava introduzindo na cabeça da sociedade daquela época, seja dos judeus, seja dos gentios, dos romanos, era o ministério e o exercício da prática desse ministério. Não era simplesmente a instrução, né, como eu li no início. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, sim, mas inspirada por Deus para a prática da justiça e da piedade, que essa foi uma das mais importante base para a solidificação para uma igreja, para um modelo de igreja, vamos dizer assim, que pudesse viver à luz dessa verdade, à luz desse evangelho, que é a prática da justiça e piedade. Por exemplo, aqui fala, segundo com a doutrina que é segundo a piedade. Embaixo mais fala, no versículo 11 do capítulo 6 de 1 Timóteo, fala assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça. Paulo já sabia como era o Espírito. Parece que era uma presciência, parece não, com certeza era uma presciência do que a igreja do século 17, 16, a igreja do primeiro século, depois da reforma, e aí vindo
século XVI, XVII, XIX e até no final do século XIX, até hoje o século XXI, seria uma igreja depauperada, uma igreja dividida, uma igreja rachada, que essa é o exercício dessa igreja que nós observamos que está realmente em evidência. A gente não vê, mas ele disse uma mensagem, ele deu aqui como se diz, uma informação básica para que os homens não pudessem se perder. Foge, tu, homem de Deus, foge dessas coisas, tá? Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, porque tem que ter mansidão e paciência, os homens não perdem. Os homens brincam nos congressos, nas assembleias, quando querem defender a sua metodologia, quando querem defender a sua tese, né, doutrinária e as suas interpretações errôneas, porque eles erram quando eles perdem a mansidão, eles erram quando eles perdem o ministério da piedade. Paulo queria dizer, vocês erram quando vocês não têm paciência, né? Paulo queria dizer, vocês erram quando vocês não praticam a caridade. Paulo queria dizer que vocês erram quando vocês não têm o espírito da mansidão, como está lá no fruto do Espírito, fruto do Espírito, né? Então, assim, essas manifestações da carne, obras da carne, ela fala mais do que a própria Escritura Sagrada, que é divinamente. Se a Escritura Sagrada ela é divinamente inspirada para redarguir, para corrigir, para ensinar o homem, instruir o homem em mansidão, porque os homens ficam brigando, há uma emulação, há um espírito de porfias, como Paulo também escreve aqui para essa igreja, né, ao seu amado Timóteo, cooperador fiel. Nós precisamos acordar, né? Hoje a gente não vê comunicação linear, a gente não vê interpretação linear da Bíblia. A gente vê as interpretações históricas, e isso tende para o cristianismo ou o humanismo decadente. O humanismo decadente. O que é o humanismo decadente? É a falta da piedade, é a falta da mansidão, é você não ter carisma, é você não ter caridade, obras de caridade, para entender que a necessidade maior, primais, não é simplesmente a instrução, a interpretação do texto. É o espírito da interpretação, que é a prática da justiça e da piedade. Paulo, ele sempre fala do ministério da piedade. Jesus, ele sempre ensinou nos evangelhos o ministério da piedade. Quando ele falou no primeiro sermão, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, as pessoas que é de paz, que exatamente fala sobre a paciência, exatamente fala sobre a justiça, porque está englobado nisso, a paz, acordo de paz em relação ao evangelho. Então, assim, os homens, eles fazem da Bíblia o que eles querem. Eles criam monosdeuses, deuses caídos, né? Eles criam monolitos, eles edificam altares com sortificamento, né? Com as suas vaidades humanas, mas que não tem nada a ver com o evangelho, a doutrina de Cristo, que é isso que eu me refiro, me reporto aqui. A doutrina de Cristo é algo que foge dessa realidade hoje moderna, desses dogmas aplicados, né, nas suas denominações, nas suas assembleias, nos seus encontros festivos, né, e nos encontros que memorialmente eles acham e entendem que é a prática da justiça, quando fogem, quando eles não praticam esse ministério da piedade. Primeiro fala da piedade, né? Primeiro aqui, ó. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência,
a mansidão. Isso é militar. Isso é ser um militante. É como Paulo foi. Se você observar os frutos do Espírito, você vai ver a vida de Paulo, você vai ver o cotidiano de Paulo como cidadão que saiu de um sistema, de um antro religioso romano, paganista, e não se tornou neopaganista, como a gente sabe que foi a história do imperador Constantino. Constantino, para quem não sabe, foi o imperador romano que erigiu, que promulgou, vetou as leis do cristianismo, ou as leis do cristianismo, a filosofia, vamos dizer assim, para alguns, a filosofia cristã. Mas era um homem neopaganista, ou seja, um homem ainda meia boca no cristianismo, porque adotava outras etnias religiosas, outros segmentos, outros dogmas. E isso fez com que o cristianismo fosse aceito, né, fosse aplausível, entre aspas, por causa da perseguição, da inquisição política, né, por causa da chamada, vamos dizer assim, né, da justiça, dos tribunais que Roma precedia e governava naquela época, do primeiro século. Isso durou 3 séculos, a Inquisição, onde os cristãos, os verdadeiros cristãos, que ali podia conotar esse significado de cristãos, que eram perseguidos, que eram mortos, que eram torturados, com requintes de crueldade, que eram jogados na arena, que eram jogados em prisões, que eram de uma forma truculenta arrastados para os tribunais e eram chicoteados, eram mortos, eram decapitados. Esses eram verdadeiros mártires, mas eram verdadeiros cristãos notáveis, ao qual não se curvou diante de instrução humana, de interpretações humana e errônea que para nada servia. E o maior exemplo hoje do século XXI é uma igreja, é um apóstolo, é um bispo, é um pastor, é um evangelista que é perseguido por pregar o evangelho e por libertar as pessoas cativas desse sistema teocrático, vamos dizer assim, e desse sistema exaustivo, porque as pessoas se cansam das religiões. As pessoas, na verdade, estão cansadas dessas religiões. Eu falo da religião primordial, a religião principal, central, que é o cristianismo. Por isso vamos exercer e entender que a prática do evangelho não é simplesmente redarguir, não é conhecer as escrituras e interpretar ela da forma que foi interpretada, e sabemos que ela foi traduzida por essas línguas que eu citei ao longo dos séculos. Por isso que as pessoas não conseguem entender o evangelho, a facilidade, né? O evangelho é uma coisa tão simplória, né? É uma coisa que você pode levar para a sua vida, para o seu dia a dia, sem precisar sentar com grupos, falo assim, sem precisar entrar nos agregórios e passar o seu tempo, o tempo da sua vida que é precioso, e você não absorver, e você não conseguir praticar e exercer o ministério da justiça e da piedade. Tá bom? Um salve de paz a todos. Obrigado pelo tempo e pela sua oportunidade. Assina aí, dá o link aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Para que chegue ao entendimento e à consciência das pessoas, tá certo? O canal Observador, eu sou Lécio Santana e espero você no próximo vídeo, tá bom? Dá um link, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Um beijo no seu coração e um forte abraço. Até mais. Shalom.